Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal, especialmente aqueles que acompanham nossas atualizações. Mais uma vez aqui para passar informações importantes para vocês. Bom, em nossa última atualização nós falamos do transtorno bipolar. Hoje resolvemos falar um pouco sobre quem tem direito à revisão da vida toda após a decisão do STF. Antes de iniciar, gostaria de pedir que quem nos acompanha, que façam sua inscrição, nos ajudem, fazendo críticas, comentários, deixando lá seu like ali, tá? Nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal. É isso que pedimos. E quem nos acompanha, pelo menos ao assistirem a nossas atualizações, que faça sua inscrição, nos ajudando assim a dar continuidade no canal. Ora, será que tem direito à revisão da vida toda? Quem será que tem direito à revisão da vida toda após a decisão do STF? Ora, mesmo com a decisão do STF, a revisão só será possível na Justiça Federal. Por quê? Porque a decisão do STF não obriga o INSS a fazer tal análise administrativamente. No entanto, é uma boa notícia para os aposentados e pensionistas do INSS. Após essa decisão do STF, em que foi concedida inúmeras, após ter concedido inúmeras derrotas nos últimos anos aos aposentados do INSS, finalmente há motivo para comemorar por tal decisão, já que no mês de dezembro de 2022, o STF aprovou a tese conhecida como a tese da revisão da vida toda, a qual permite que todos os salários de contribuição dos aposentados e pensionistas sejam levados em consideração no cálculo da aposentadoria, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, o mês em que entrou em vigor o Plano Real, substituindo então ali o Cruzeiro Real, né? Mesmo com essa decisão do STF, a revisão ela só será possível na Justiça, como eu falei anteriormente, na Justiça Federal, porque não obriga mesmo o INSS fazer essa análise administrativamente. Bom, a revisão da vida toda não é aplicável para qualquer aposentado do INSS. O aposentado, os aposentados, certo? Devem, portanto, verificar se possuem esse direito. Ou seja, todos os aposentados podem verificar se possuem esse direito. Caso seja aplicável o aposentado, ele pode ingressar na Justiça Federal cobrando os valores atrasados dos últimos 5 anos, com correção monetária, juros, etc. Além de aumentar o valor mensal da sua aposentadoria, vai beneficiar o aposentado. Ora, para se verificar se a tese é aplicável ao caso, alguns documentos são necessários para que os cálculos sejam realizados, como o CNS, que é aquele extrato completo disponibilizado no aplicativo do site do meu INSS, a cópia da carteira de trabalho, entre outros documentos. Sobre a referida revisão, esta revisão ela vem a contemplar as aposentadorias concedidas a partir de 29 de novembro de 99, data em que entrou em vigor a Lei 9.876 de 99.
a qual restringiu o período que deveria ser levado em consideração para fins de cálculo da aposentadoria. Com essa decisão do STF, essa atual decisão do STF, todas as contribuições dos segurados são levadas em consideração para fim de cálculo do benefício. Esta tese também é aplicado para os pensionistas, além dos aposentados do INSS. Né? No julgamento, prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados beneficiados pela decisão até a emenda constitucional 103 de 2019, a mais recente reforma da Previdência. Ou seja, abre aspas, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de 11 de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva. O importante, fecha aspas, o importante de tudo isso é saber que se tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável. A proposta de tese, da tese do Marco Aurélio, como relator, não previa esta limitação. O processo ele foi julgado pela provocação de muitos segurados do INSS que buscavam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994. Isto porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo do benefício, definindo que, para a pessoa que já contribuíam com o INSS naquela época, o pagamento antes do Plano Real de 1994 não seriam reconsiderados. Portanto, a revisão da vida toda foi tomada como uma medida de justiça que vai trazer aumentos para os aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios concedidos nos últimos 10 anos e antes da reforma da Previdência, através da Emenda Constitucional 103 de 2019, que começou a valer no dia 14 de novembro de 2019. Ressalta-se, portanto, que esta é uma medida de justiça que vai trazer uma grande revisão para esses aposentados e pensionistas, podendo até mesmo duplicar ou triplicar o salário deles. Isto vai depender de cada caso é um caso. E para saber quem pode pedir a revisão, os beneficiários devem ficar atentos aos seguintes critérios exigidos. Primeiro, ter se aposentado pelas regras anteriores à reforma da Previdência, ocorrida em 13 de 11 de 2019. Segundo, que faça o cálculo para saber se a renda, considerando todos os salários de contribuição, será mais vantajosa. E que os melhores salários sejam anteriores a julho de 1994. Portanto, voltamos a afirmar que a revisão só é possível na Justiça Federal. A decisão do STF não obriga a fazer
a revisão administrativa. Assim, é preciso ingressar com ação judicial na Justiça Federal. Acrescentamos também que a revisão pode ser pedida por todos os aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de novembro de 99 a 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. E quem se aposentou com direito adquirido nas regras anteriores também podem e devem ter direito à revisão. Observamos também que é preciso pedir a revisão em até 10 anos, contados a partir do mês seguinte ao pagamento da primeira aposentadoria. Citamos como exemplo, se um aposentado começou a receber o benefício em novembro de 2012, ele pode fazer o pedido de revisão na Justiça até dezembro de 2022. A revisão engloba casos de pensão, auxílio-doença, porém, se deve ter, está de acordo com as exigências. Nos casos de auxílio-doença e pensão por morte, é preciso se verificar se a aposentadoria gerada resultou no benefício e deve ter sido concedido nos últimos 10 anos. Também observamos que, em casos excepcionais, quem se aposentou depois da reforma da Previdência tem direito, mas em caso de exceção, haja vista que tal direito, após a reforma, somente tem direito aqueles que já tinham o direito adquirido na data da reforma. Ou seja, aquela pessoa que atingiu os requisitos até 13 de novembro de 2019, mas deixou de pedir a aposentadoria depois dessa data. Neste caso, ele pode requerer a revisão. Orienta-se, portanto, que quem decidir por pedir a revisão da vida toda deve procurar um advogado especialista na área. Isto porque, caso o beneficiário entre o pedido da revisão da vida toda junto à Justiça e seja comprovado que o salário que ele recebia antes de julho de 94 era menor, a causa pode inverter o cálculo e pode diminuir o salário que ele recebe atualmente. Portanto, é de fundamental importância se fazer o cálculo antes de entrar com a ação da revisão da vida toda, para se ter a certeza, se ter essa noção de aumento ou de diminuição do salário. Se a pessoa entrar com a ação e o salário for diminuído, não há o que fazer, pois a pessoa entrou pedindo essa soma dos salários a vida inteira. Lembrando, portanto, que quem ganha um salário mínimo não pode ter um salário menor do que isto. Pode até pedir revisão, mas não haverá nenhum impacto na prática, né? Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído, nos comprometemos com todos vocês, estar informando sempre a vocês de qualquer novidade. Forte abraço, contamos com todos em uma próxima atualização. Abraços a todos.